Amém, irmãos? Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor, amém? Queria falar sobre uma palavrinha, chama-se misericórdia. Jesus, ele padeceu na cruz do Calvário, ele derramou até a última gota dele, para que nós pudéssemos alcançar o quê? Misericórdia, amém? Então olha o que está escrito em Mateus capítulo 9, versículo de número 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É isso que a gente precisa aprender. O Senhor, ele quer misericórdia, mas não o quê? O sacrifício. Isso não quer dizer que ele não quer o sacrifício. Ele está querendo dizer que o sacrifício, sem antes alcançar a misericórdia, não vale o quê? Nada. Essa é a verdade, irmãos. Eu posso trazer no altar de Deus a oferta que eu quiser, mas se eu não alcançar a misericórdia de Deus, pronto, é a oferta que não passa do teto, não chega como aroma suave, Deus não recebe. É assim que funciona. Por isso que está escrito lá em Mateus capítulo 23, do versículo 23 ao 24, diz, olha lá, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, ou seja, é um tipo de sacrifício, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Irmão, se eu vim aqui trazer sacrifício, eu não alcancei a misericórdia, eu estou coando um mosquito e estou engolindo o que na minha vida? Um camelo. Eu não entendi ainda o conceito do evangelho. Tem muita igreja que quer pegar a oferta de qualquer um a qualquer custo, mas não ensina aquela alma vivente alcançar em primeiro lugar a misericórdia de quem? De Deus. E aí eu vou trazer um exemplo disso. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 36. Olha lá. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, da mesma forma que a gente tem que alcançar misericórdia, a gente também tem que ser misericordioso como o Pai é. Mas cuidado, irmãos, porque diante da misericórdia também tem os atequês de Deus. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Essa palavra dó na etimologia significa a mesma coisa de misericórdia. Então presta atenção, olha o que também está escrito em Provérbios 28, versículo 13, eu vou juntar tudo isso e vou explicar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o que, irmãos? Misericórdia. Então presta atenção, o propósito de eu apresentar um sacrifício diante de Deus, pode ter certeza, quando Deus recebe o sacrifício, Ele sempre responde com a tua prosperidade, não importa de qualquer ordem que seja, Ele responde. Mas se eu não alcançar misericórdia aos olhos de Deus, não adianta o quê? Nada. Quer ver um exemplo de uma pessoa que alcançou misericórdia diante de Deus? O filho pródigo. O filho pródigo, irmãos, ele cometeu coisas terríveis, porque ele pegou a herança do pai em vida, e eu só posso tomar posse da herança do meu pai quando o meu pai, o que, irmãos? Morre. Caso contrário, eu estou matando o meu pai em vida e estou desonrando ele. Uma vez que ele tomou posse, irmãos, desta herança, o que ele fez? Ele pegou isso e foi para uma terra longínqua, e ali ele começou a se misturar com as meretrizes, mas veio uma grande fome. Quando veio a fome, ele gastou tudo, ele falou, pronto, e agora, o que eu vou comer? Foi comer bolota de porco aonde? No chiqueiro. Só que aí ele lembrou da casa de quem? Do pai.
E quando ele voltou para a casa do pai, irmãos, ele disse para o pai que ele havia pecado contra o céu e havia pecado contra ele. Então presta atenção, olha o caminho. Primeiro, ele confessou: pai, pequei contra o céu e pequei contra. Segundo, ele deixou, irmãos, ele deixou a terra da prostituição, ele deixou a terra do chiqueiro, ele deixou, aí ele alcançou o quê? Misericórdia. Quando ele alcançou misericórdia, junto com a misericórdia veio a prosperidade. Porque aí o pai falou: não, agora pode pôr anel no dedo, calçado no pé, vestes alvas, mata um bezerro cevado, porque nós vamos festejar. Então muitos querem alcançar da parte do pai essas beneficências, mas ninguém quer confessar e o quê? E deixar. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque chega uma hora que Deus também rejeita quem? Como ele rejeitou Saul. Então eu quero mostrar a importância do sacrifício na cruz. Irmão, se não é por este sangue precioso, nós nunca alcançaríamos o quê? A misericórdia. Muitos reclamam que estão vivendo dias difíceis e ruins. Mas por quê, irmãos? Porque às vezes até confessa, mas não deixa. E muitas das vezes não confessa e não deixa. E aí não adianta. Aí a gente não alcança misericórdia. Aí as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades fazem separação. Nunca vai prosperar, como diz o texto do quê? De Provérbios, irmãos, é nunca. Olha lá, essa palavra é muito forte. Nunca, não adianta correr atrás, nunca, nunca. Não tem para onde fugir. Então nós temos que entender que nós temos que agir que nem um filho pródigo. Toda vez que a gente errou, pelo amor de Deus, tem que confessar e tem que o quê? Quando a gente age assim, Deus sabe, irmãos, se a gente deixou ou não. Deus sabe se, porque quem confessa e não deixa, quando abriu a boca, o que saiu é mentira, é hipocrisia. E diante da mentira, a gente está aprendendo lá em Provérbios. Uma das coisas que o autor de Provérbios falou é: afasta de mim essas duas coisas. Então a gente tem que começar a repensar as nossas vidas e confessar e deixar, irmãos, não porque a gente quer o que? A prosperidade, mas porque a gente quer estar perto de Deus. Por isso que o Senhor fala que Ele não se prende num jugo desigual com quem? Com o infiel. Aí Ele vai dizer para nós: olha, vai para longe deles e não toca em nada o que? Imundo, ou seja, confessa e o que? E deixa. Então é tempo da gente começar a examinar. E aqui eu quero mostrar um pouquinho até onde vai a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Até onde? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo do número 21 ao 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes. Mas cuidado com essa quantidade. Uma coisa é eu pecar com coisas diferentes, outra coisa é eu insistir no mesmo que erro. E aí a Bíblia manda eu ser misericordioso, como o Pai também é misericordioso. E o Pai, ele é misericordioso quando a gente confessa que a gente errou pro irmão e deixa aquela prática o quê? Errada. E aqui, irmão, não estou mandando ninguém ficar com o coração o quê? Sujo. Mas o que são atitudes de agir como misericórdia? Quantos que agem tudo errado e batem na porta, pede auxílio, pede ajuda? E cada vez que a gente estende a mão e está auxiliando e está ajudando, a gente está agindo do quê? De misericórdia. Então o homem não confessa e não deixa, ou confessa e não deixa. E chega uma hora que Deus vai falar: até quando vai ter misericórdia? Tudo existe um até que, deite tempo para que se arrependesse, não se arrependeu. Então todos nós temos que estar com o coração limpo. Erraram contra nós, libera o que é? Perdão. Só que a palavrinha misericórdia, ela vai além de liberar apenas perdão. Vai de estender a mão, irmãos, para poder até andar o que? Junto com aquela pessoa. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque tudo tem um até que. Só que quando Jesus está fazendo menção desse texto, ele vai mais além.
Porque todo mundo, quando olha aqui, só olha na conotação quantitativa. Mas quando ele está dizendo isso daqui para Pedro, ele está falando também na condição qualitativa, ou seja, do tipo de pecado que a gente tem que liberar perdão e do tipo de pecado que Deus libera perdão para nós. Aí vocês vão falar, tá, mas como assim? Para a gente entender isso, nós temos que voltar lá em Gênesis. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo do 13 ao 24. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? O que Caim tinha feito? Matado quem? Abel. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferissem qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a de Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Aí começa. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, esta foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes. Irmãos, presta atenção no pecado de Lameque. A primeira poligamia dentro da Bíblia narrada começa em Lameque. É o primeiro homem da Bíblia a casar com 2 o quê? Pronto, a cometer adultério. Porque Deus fez Adão e quem? E Eva. Fez para o homem uma mulher e para a mulher um quê? Homem. Então a primeira poligamia começa em Lameque. Só que quando a gente olha ainda para Lameque, ele cometeu um duplo assassinato. Ele matou 2 pessoas, como diz o texto. Eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Por isso que Jesus chega e fala aquele texto: até quanto perdoará? Até 70 vezes? Sabe o que ele está dizendo? Se o meu e o seu pecado for similar ao pecado de Lameque, mesmo dessa forma, mesmo desse nível de gravidade, irmãos, pode ter praticado um múltiplo assassinato, pode ter cometido um adultério, que eu acredito que são os pecados mais dolorosos que a gente pode viver aonde? Na carne. Ele está dizendo mesmo assim: se tu confessar e deixar, tu alcança o quê? Misericórdia, irmãos. Isso é a graça, isso é o sacrifício feito na cruz do quê? Do Calvário, que não está preocupado em perdoar quantitativamente, mas qualitativamente. Irmão, 70 vezes 7 cometendo sempre o mesmo erro, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Mas eu posso cometer 70 vezes 7, onde hoje eu erro numa coisa com o irmão, amanhã eu estou errando numa outra coisa com o irmão, depois de amanhã eu estou errando com uma outra coisa com o irmão, porque a gente é falho, é o que? E é pecador. E ele está dizendo: olha, mesmo que o teu pecado seja conforme o quê? O pecado de Lameque. Mas eu vou um pouquinho mais além. Olha o que ele diz que fez: porque eu matei um homem que me feriu e um jovem que me o quê? Pisou. Quantas pessoas pisando uma nas outras? Pecado similar do Lameque. Quantas pessoas ferindo com suas próprias palavras. E o que Jesus está querendo ensinar é: não combata o mal com o mal. Ele está dizendo para Pedro: ei Pedro, é 70 vezes 7. Se o homem te feriu, se o homem pisou em você,
se o homem matou, se o homem adulterou, não importa o nível da gravidade, seja misericordioso, como eu sou o quê? Misericordioso. Está dando para entender o que é a graça bendita? E por que ele pede para a gente agir com tamanha misericórdia, irmãos? Olha o que está escrito em Lucas capítulo 7, versículo de número 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco... Irmão, presta atenção, quem não alcança misericórdia, não tem os seus pecados o quê? Por Deus, não tem. Se não tem o seu pecado perdoado, você sabe o que vai acontecer com ele? Pouco ele vai o quê? A semente que gera amor no meio da nossa geração, chama-se o quê? Misericórdia. Chama-se liberar perdão dos pecados que cometeram contra a nossa vida. Por isso que Cristo, uma das falas dele lá na cruz do Calvário foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que... Mas muitas das vezes a gente age que nem Lameque, né? Me feriram, aí eu vou lá e faço o quê? Combato o mal com o mal e vou lá e mato a pessoa. Pisaram em mim, eu vou lá, combato o mal com o mal e vou lá e mato a pessoa. Ao invés de eu agir com misericórdia. Se a gente quer entender um pouquinho da Páscoa, a gente precisa entender o que é misericórdia. E digo uma coisa, irmãos, se nós não somos capazes de alcançar de Deus misericórdia para a nossa vida, a gente nunca vai ser capaz de ser misericordioso com o nosso próximo. Por isso que a obra começa em nós. Por isso que Deus sempre está dizendo: examine-se o homem a si mesmo. É tempo de confessarmos os nossos pecados e deixar. Caso contrário, a gente nunca vai prosperar. Um dia ele vai voltar, irmãos. E talvez a prosperidade que mais vai doer vai ser essa. O dia que ele olhar para nós e falarmos: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então é tempo da gente examinar as nossas obras e tudo que trouxer na nossa raízes de Caim. Por isso Pedro disse 7 vezes, porque para Caim Deus falou 7 vezes. E se a gente trouxer nas nossas vidas raízes de Lameque, que é o 70 vezes 7, que a gente corra depressa a carreira que Deus nos propôs, para que a gente possa alcançar misericórdia da parte dele, para a honra e para a glória do teu nome. Porque a carreira, porque está escrito em Hebreus, que para eu correr a minha carreira, eu preciso deixar o pecado e o embaraço, senão eu nunca vou correr a minha carreira. Que a gente possa encontrar misericórdia da parte de Deus, para que dessa maneira a gente alcance aquilo que Ele nos tem reservado, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando a gente entra aqui dentro da casa de Deus, o que é que a gente procura no Senhor? O que é que a gente tem buscado? O Espírito de Deus veio convencer o homem do quê? Do pecado. É a misericórdia. Misericórdia eu quero e não o quê? Sacrifício. O que Saul quis entregar para Deus? Sacrifício. E não alcançou? A gente tem que tomar cuidado. E quem é rejeitado por Deus guarda algo. Saul era o quê? Rei. E nós somos ser chamados para sermos o quê? Reis. Todo mundo quer ser tratado como rei. Mas para ser tratado como rei tem que alcançar a misericórdia de quem? Aquele filho pródigo, ele passou a ser tratado como um quê dentro da casa dele? Como um rei. Depois que ele alcançou o quê? Misericórdia. A gente corre, irmãos, atrás de tanta coisa, mas a gente não corre atrás de encontrar o que da parte do Senhor? Misericórdia. E a gente já aprendeu, para alcançar a misericórdia tem que confessar e o que é? E deixar. Mas eu não tenho força para deixar, então vai ter que se encher do Espírito de quem? Do Espírito de Deus, porque um dos Espíritos é o Espírito de fortaleza. Então não tem como, está tudo interligado. Nisso nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, o que é? Em primeiro lugar. Aí as demais, irmãos, começa a ser o que na nossa vida? Acrescentado. Aí vem a prosperidade da parte de Deus. E quando eu olho para o sacrifício da cruz, irmãos, eu não tenho como não olhar para essa frase e ouvir: Pai, tenha misericórdia.
porque não sabem o que é a Páscoa. Ai de nós se não tivesse a Páscoa. Ai de nós se não tivesse existido o sacrifício do nosso Rei. Nós estávamos perdidos, irmãos. Por isso que ele falou, né? Eu vim salvar aquilo que estava o quê? Todos nós estávamos perdidos, como ovelhas desgarradas. E graças a essa misericórdia, a gente alcança, né? Da parte dele a sua benevolência. Aí vir na igreja atrás de outra coisa que não seja misericórdia, tá vindo correr atrás da coisa o quê? Essa é a verdade. Amém.